Hoje, o nosso conteúdo, o nosso objeto de estudo é o Estatuto da Igualdade Racial no nosso âmbito aqui federal, tá? Vocês já devem ter assistido, e quem está presencialmente, levanta a mão aqui também, quem já assistiu semana passada o Estatuto no âmbito estadual. Tá, então uma galera. Para a gente tranquilizar o coração, a coisa se repete muito, né? Então não tem coisas que vão se confrontar via de regra, poucas coisas mudam. E eu falei para vocês, na época, que era importante para o Estatuto aqui do Rio Grande do Sul, a gente saber doenças que atingiam principalmente a população preta, né? Então, para fazer aquele exercício, pessoal, que eu sei que é chato, mas a gente vai relembrando sempre. Semana passada nós repetimos, não está aí porque é do outro estatuto, tá? Me digam quais são as 6 doenças que atacam principalmente a população negra. Isso, lembra das 2 primeiras, né? Que são estranhas, as 2 ligadas à corrente sanguínea. Hemoglobinopatia, doença falciforme, que mais? Mioma, lúpus, diabetes e hipertensão, tá? Então, essas são as doenças que a gente vai ter que saber para o nosso estatuto aqui no âmbito do Rio Grande do Sul. No federal, a gente vai ter mais um aprofundamento, mas basicamente as coisas se repetem, como eu falei para vocês. Para a gente ter uma ideia de introdução, pessoal, de aplicação da lei, a gente busca sempre a nossa Constituição Federal, né? E na Constituição, a gente tem uma diferença do que a gente vai falar de igualdade formal e da igualdade material. Já para facilitar, para a galera que não é do direito, eu sempre digo isso, leu na hora da prova uma palavra que não entende, tenta buscar o significado, as palavras dizem muito. Então, não se desespera quando vier uma palavra estranha, tenta buscar o que ela traz para a gente na vida real. Normalmente, no direito vai ser assim. Então, para a gente ter uma noção, igualdade formal, pessoal, ela está na forma, principalmente na forma escrita da nossa Constituição, que é uma das características, né? Constituição escrita. A igualdade formal é aquela que está lá, bonitinha, disposta no nosso artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas vocês concordam que só essa igualdade aqui não adianta, né? Não adianta de nada. Tanto que quando a gente lê isso, está estudando pela primeira vez sozinho, a gente faz um a gente sabe que não é. Então, para trazer essa igualdade para o campo material, campo da matéria, da nossa vivência, a gente vai ter o que a gente chama de igualdade material, que busca a nossa equidade, que é um sinônimo de igualdade. Então, na igualdade material, a gente vai trazer o que está aqui para o campo prático. No nosso estatuto, o exemplo clássico da igualdade material é a política de cotas. E aí muito se falou na época que as cotas surgiram, se ela seria inconstitucional ou não, né? Ah, mas está dando privilégio para parte da população. Hoje a gente sabe a posição do STF, que as cotas são constitucionais. Então não há mais discussão sobre isso. E a justificativa dessa igualdade material, ela faz sentido. Porque vocês pensem, o exemplo clássico da doutrina dessa igualdade material são pessoinhas tentando enxergar através de um muro. Vocês concordam que se eu fosse colocar tudo igual para todo mundo, eu colocaria banquinhos dispostos da mesma altura, mas não vai fazer diferença. Eu aqui nesse púlpito, se a colega subir no púlpito, eu vou continuar maior que ela. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ou cortar o meu banquinho, ou aumentar o banquinho dela. É justamente isso que a igualdade material vai trazer para que todo mundo consiga enxergar. Então, as cotas fazem essa regulação. Ela diz, olha, nesse momento histórico, né, por uma questão escravocrata, um resquício da escravidão, a gente tem essas cotas para erguer esse banquinho e colocar todo mundo no mesmo plano. Então, cotas, exemplo de igualdade material no nosso campo aqui da matéria, tá? Depois, se eu estiver indo muito rápido, vocês me parem, tá? Objetivos do Estatuto. Eita, que deu uma... Deu uma bugada ali. Objetivos do Estatuto, pessoal. A ideia do nosso Estatuto
é buscar, essencialmente, a garantia da efetivação de igualdade de oportunidades, defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos no combate à discriminação contra a população negra, contra essa intolerância étnica. A observação é que o Estatuto também trata a intolerância religiosa. E ele está aqui porque a gente sabe que a maior agressão, né, de casos de intolerância religiosa é relativa às religiões de matriz africana. Para a gente pensar, mesma coisa, e agora dar uma pequena aprofundada para a galera que for fazer carreira policial. Colega do MPU também pode ficar de olho, tá? Quando a gente fala em direito individual, coletivo e difuso, eles têm uma diferença. E, de novo, pessoal, pelas palavras, o que significa um direito individual? Perfeito, é uma só pessoa. Então, aquele direito atingiu, ou foi violado, ou aquela pessoa possui o direito próprio dela. Eu consigo identificar, né? Quando a gente fala, por exemplo, em intolerância aqui, racial, eu posso falar de um crime que foi cometido contra uma pessoa em específico. A gente consegue entender quem foi atingido. Direito coletivo. O coletivo, a gente tem esse coletivo propriamente dito e o coletivo em sentido amplo. O coletivo propriamente dito, a gente entende, pessoal, que é um coletivo mesmo, né? Quando um crime de racismo é cometido contra um coletivo inteiro, todo mundo de uma sala, todo mundo de um estádio de futebol que eu consigo identificar, por exemplo. Dentro do coletivo, eu tenho um coletivo que a gente vai chamar de sentido amplo ou acidentalmente coletivo. Dentro dessa esfera de ser acidentalmente coletivo, a gente já entende que a intenção da pessoa não era cometer aquele crime contra todos que estão ali, né? Mas de forma acidental, ela acabou atingindo todas as pessoas negras daquele ambiente. Direito difuso. Esse aqui também vale, né, para a gente pensar, poxa, caiu na minha prova direito difuso, olhei essa palavra e me apavorei. Comecei a suar o buço, pensei, eu vou trocar de questão. Pessoal, o que significa uma coisa difusa? Participem aqui, façam gritaria para o pessoal de casa pensar que está animado. E aí? O que é uma coisa difusa? Mais. Perfeito, pessoal, o difuso é a diferença. E para a gente já gravar hoje isso aqui, tá? O que a gente tem em casa, aquele difusor de ambiente, aqueles negocinhos que tem um cheirinho, uns pauzinhos, sabe? Casa de mãe, aí geralmente tem, a gente começa a comprar isso aí depois de uma certa idade também. Mas são aqueles palitinhos que espalham cheiro. Aquilo é difuso porque ele espalha para todo o ambiente. Então, isso faz sentido, corroborando com o que o colega falou. Ou seja, atingem mais pessoas, mas eu não consigo identificar aquelas pessoas. No coletivo, do exemplo do estádio de futebol, vocês concordam que quando eu entro no estádio de futebol, está todo mundo identificado de uma forma ou outra? Tem a carteirinha, tem o bilhete dele, nem sei se fala ingresso, né? Eu sei quem está ali. No difuso, não. No difuso, eu posso pensar em uma lei, por exemplo, que restringe o direito das pessoas negras. Eu tenho como saber quantas pessoas negras vão ser atingidas por essa lei? Não. Então, aqui está o direito difuso. Ele justamente é difundido. Então, eu não consigo entender quantas pessoas especificamente vão ser atingidas, tá? Para a gente enxergar um pouco melhor, no direito ambiental, a gente usa muito essa palavra, porque a gente pode pensar em um rio poluído, por exemplo. Vocês entendem que um rio poluído, eu não consigo identificar quantas pessoas aquela poluição vai atingir? Inúmeras pessoas, talvez outras gerações, né? Então, é uma coisa ampla e não identificável mesmo, tá? Aqui a gente vai dar mais uma aprofundada mais adiante. Mas vamos lá. Artigo 1º, pessoal. Esse aqui cabe 2 estrelinhas, tá? Porque é a parte de conceitos que mais é cobrada em prova. Se a gente for procurar, 60% em torno das questões vão girar dentro desses conceitos.
E o grande jogo é esse, eles vão tentar trocar esse com esse, que são muito parecidos. Depois, políticas públicas com ações afirmativas. Essa vai ser a troca. Então, a partir de agora, a gente já vai ter combinações, principalmente com palavra-chave. Gravando a palavra-chave, eu já consigo acertar a questão. Obviamente que eu tenho que ler o resto para ver se não trocaram uma palavra, de repente mudaram uma coisinha boba aqui no meio, mas o jogo vai ser essa palavra que é a palavra-chave. Quando a gente enxergar na hora da prova discriminação racial, o que é que a gente tem que procurar? Distinção. Então, já circula o diz para fechar com o diz, né? Discriminação racial é toda distinção, exclusão, restrição, preferência baseada em raça, cor, descendência, que tenha por objetivo anular ou restringir direitos da população preta, violando direitos humanos, liberdades e garantias fundamentais, tá? Aqui a gente já percebe, pessoal, que eles falam raça, cor, descendência e não usam gênero, mas o gênero vai aparecer. E a gente precisa entender que a ideia do gênero também está presente nessa legislação, porque a gente vai ter mais uma vulnerabilidade, né? Eu vou falar de uma questão racial e a outra vulnerabilidade vai ser a mulher preta, né? Então, o gênero vai estar aqui dentro, tá? Desigualdade racial, mesmo jogo. A palavra é diferenciação. O que é desigual é diferente. Então, busca a palavra diferenciação para entender o conceito. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso, fruição de bens, né? Serviços e oportunidades em ambas esferas, tanto a pública quanto a privada, porque a gente vai ver aqui também que a legislação entra dentro do setor privado. Claro que com menos rigor, assim, né? Porque o privado ele sempre vai ter a sua separação. Mas prestem atenção aqui, pessoal. É injustificada, porque vocês concordam que em algumas situações eu vou precisar ter uma diferenciação ou alguma restrição justificada? Pensem num exemplo aí. Só para a gente pensar numa questão mais elaborada, né? Se nos perguntarem alguma coisa nesse sentido. O exemplo que a gente tem em questões, e o exemplo da doutrina, é um exemplo bom de entender. Vamos pensar que loja de departamento, tá? Contrataram duas pessoas, uma preta e uma branca. A loja de departamento, sei lá, não vou falar marca aqui, tá? Disse para aquela pessoa preta que ela não poderia usar aquele Black Power. Pode? Não, porque não tem justificativa. Mas agora vamos pensar que as duas pessoas foram contratadas para ser chefe de cozinha num restaurante. Pediram para a pessoa branca tirar a barba, cortar o cabelo para usar uma touca. Pediram para a pessoa preta. É uma situação justificada? É, porque é para os dois, tá? Então, cuidado com isso, cuidado com o injustificado aqui. Desigualdade de gênero e de raça, pessoal. Falou em gênero, o que significa essa palavra? De forma prática, assim, não vamos entrar em questões profundas, né, de gênero, toda a lista que a gente tem hoje, mas o prático é o quê? Masculino e feminino, tá? Então, no masculino e feminino, a gente pode pensar, se eles estão falando em desigualdade de gênero e raça, eu estou falando do gênero feminino, da assimetria que existe entre a sociedade e as mulheres negras. Então, de novo, o Estatuto tem uma proteção especial para as mulheres negras, pensando na dupla vulnerabilidade, né? Pessoal, já tem uma questão de raça fortíssima aqui, quer a gente queira, quer não queira, né? É horrível pensar que a gente vive num país que volta e meia alguém diz, acha que está arrasando, assim. Não existe racismo no Brasil. E aí tu pensa, meu Deus, onde essa pessoa vive? Além da questão racial, eu ainda trago a questão de gênero. E vocês concordam que isso ainda pode ser muito pior? Eu posso pensar numa questão racial, numa questão de gênero, uma mulher preta, quilombola, PCD, idosa, assim ela vai utilizando de todas as proteções da lei e, obviamente, cada vez ficando mais vulnerável. Então, cuidado que tem proteção aqui especial para as mulheres pretas, tá? Outra coisa, esses dias eu vi numa questão, eu acho bom a gente destacar. Indígena entra aqui?
Não, tá? Essa é uma legislação específica que a gente está falando para as pessoas pretas. Os indígenas vão ter algumas proteções, proteções dentro da FUNAI, proteção dentro da Constituição, mas a ideia de dizer que indígena é protegido aqui é uma pegadinha, tá? O que a gente vai ter a proteção é da população quilombola, tá? Depois, falei para vocês, então, que eles vão mexer com aqueles 2 primeiros conceitos. Eles também vão tentar nos confundir em relação a esses 2. Sobre população negra, qual é o conceito de população negra, pessoal? O conceito é a autodeclaração. Eles vão me dizer que é uma autodeclaração fundada aqui nos termos do IBGE, mas é a própria pessoa que se autodeclara negra, preta ou identificação análoga, né, semelhante, conforme ali os itens do IBGE. Agora eu faço já um questionamento para vocês que sempre aparece. Ora, mas se é uma autodeclaração, por que existe em bancas de concurso aquela banca que se chama de avaliação heteronormativa, né, heteroidentificação, que é uma coisa estranha, que vem depois de uma fase quando a pessoa se autodeclara negra? Aquilo fere esse estatuto e a Constituição Federal porque a pessoa se autodeclara? Não. Então, essa é a primeira informação. Essa identificação que é feita por banca de concursos não fere o nosso estatuto e nem a Constituição, pessoal. Ela precisa ter, por quê? Porque eu sempre digo, né, as pessoas são sem noção. A ideia era que as pessoas se autodeclarassem e que houvesse uma confiança nisso, né? Mas a gente viu que depois de um tempo, primeiro aquelas pessoas que esculhambaram, porque são coitadismo, foram as mesmas que apareceram utilizando das cotas, mesmo não sendo pessoas negras, mesmo não sendo pessoas pardas, né? Então, essa identificação que eles fazem na hora não fere aqui o nosso estatuto, tá? Política pública. Qual é o conceito de política pública e a grande diferença entre ação afirmativa? Olha o nome de novo. A política pública, quem faz? É o Estado, é o poder público. Então, é só o poder público que vai organizar políticas públicas. Olhem a diferença para a ação afirmativa. Quem faz a ação afirmativa aqui? O Estado e a iniciativa privada. Então, aqui eu tenho os 2, também aqui na busca de correção de desigualdade. Então, a iniciativa privada também pode adotar práticas que sejam consideradas ação afirmativa para tentar aqui fechar bonitinha a nossa lei, tá? No direito à saúde, a gente tem, obviamente, né, pessoal, garantia, ó, acesso universal e igualitário ao SUS. Ui, achei que tinha caído. Obrigada. O microfone do Silvio Santos. Ainda bem que não, esses dias eu quase quebrei um. Acesso universal e igualitário ao SUS. Eu acho que isso nem precisava estar aqui, né? Vocês concordam se na legislação a gente sabe que todo mundo tem direito ao SUS? Eles vão me dizer que tá, a população preta tem acesso ao SUS, mas eles me dizem um pouco mais, né? Que eu vou ter uma organização mais profunda, pessoal. Essa ideia de analisar riscos e doenças e outros agravos que atingem principalmente a população preta. Mas cuidado, aqui eles não me dizem quais as doenças, como eles dizem lá no estatuto, aqui, né, no Estatuto do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho essa garantia do poder público com políticas universais, acesso igualitário ao SUS, para promoção e recuperação aí da população preta no geral, com responsabilidade de todos os órgãos da administração direta e da indireta também. Aqui eu vou fazer uma observação. Quando a gente fala em direito à saúde, quando a gente fala lá nos direitos e garantias individuais, vocês lembram que eu acho que eu já falei para vocês algumas questões que são questões de jurisprudência, tá? Isso vai ser importante para quem for fazer carreira policial. O colega do MPU também pode ficar de olho, porque hoje a gente sabe que, até nível técnico, né, eles exigem bastante jurisprudência, então a gente tem que estar de olho. Essa discussão foi bastante aprofundada durante um tempo e havia a ideia de, será que é obrigatório? Testemunha de Jeová, aqui dentro do direito da saúde, é obrigatório aceitar a transfusão de sangue?
Não, tá? Tinha essa discussão porque Testemunha de Jeová tem uma coisa pessoal e religiosa em relação a isso. Então o STF disse, olha, por questões pessoais, desde que, aí eu tenho um requisito. Qual é o requisito? Seja maior e capaz, tá? Então criança, quem vai decidir são os pais. Sendo maior e capaz, pode decidir, optar, receber, realizar a transfusão sem problema nenhum, tá? Então essa é a decisão do STF. Artigo 8º, eu vou falar dos quilombolas. E aqui, pessoal, é importante também pensar que as comunidades remanescentes de quilombo aí, né, comunidades que resistem até hoje, a gente tem algumas em Porto Alegre, resistem com muita força nessa ideia da especulação imobiliária, de tirarem eles dos locais, eles seguem lá com todo o direito, né, direito à saúde, saneamento básico, segurança alimentar e nutricional, com incentivos específicos, pessoal. Incentivos específicos, aqui vai aparecer depois que são incentivos, inclusive, financeiros. Outra questão que a gente já pode ir entendendo que os quilombolas têm é a propriedade dessas terras, e isso é o mais importante, tá? Então, tendo a propriedade, eles recebem um título do Estado, se for uma propriedade pertencente ao Estado, ou da União, se for no terreno da União, né? Se for pertencente à União, aquele espaço. Então, os quilombolas vão ter a propriedade, tá? Depois, no direito à educação. No direito à educação, pessoal, eu tenho um ponto importantíssimo aqui, ó, que é referente à história, a história geral da África e da população negra no Brasil. E isso também é uma coisa muito nova, né? Pensando nas nossas duas legislações, 2010 e 2011, faz muito pouco tempo que isso foi obrigatório. E é interessante a gente saber e ter essa ideia de história geral da África e toda a história da população negra no Brasil como participante dessa história, né? Não só o viés de história que é contada pela população branca, pelos brancos daqui, quando a gente estuda a Revolução Farroupilha, aprender, por exemplo, sobre os lanceiros negros, que tiveram um papel importantíssimo, né, dentro da Revolução, inclusive foram traídos, né, dentro desse contexto. Mas a ideia, para a gente entender, pessoal, é que é obrigatório o estudo da história geral da África, da população negra no Brasil. Aonde? No ensino fundamental, médio, público e privado. Ou seja, pessoal, é em tudo. Só o que não entra aqui. O que não entra aqui? Ensino superior. E cuidado com isso, porque volta e meia aparece. Mas pensem, pessoal, aonde que geralmente a gente aprende história? É médio e fundamental. O ensino superior ele pode ser muito variado. Eu posso fazer uma universidade que nem precisa se tocar em tema de história. Então, por isso que não está a obrigatoriedade ali, tá? Mas cuidado que é obrigatório em ambos os lugares, público, privado, fundamental e médio, tá? E, de novo, para a gente começar a entender o que a legislação me diz. Se está me dizendo que é obrigatório, pessoal, se isso não for ofertado, se eu chegar numa escola e percebi que meu filho é uma pessoa preta e não teve história geral da África, o que eu posso fazer? Entrar com uma ação, e eu só posso entrar com essa ação porque aqui está me dizendo que é obrigatório, então eu posso entrar contra o Estado, se for uma escola estadual, se for uma escola privada, qualquer uma delas, e dizer, olha, eu quero que seja ofertado esse tipo de educação. E só posso fazer isso porque está obrigatório. Se fosse facultativo, eu não poderia, tá? Então, essa obrigatoriedade me traz uma garantia de cumprimento. Esses conteúdos referentes à história da população negra, ó, deverão ser ministrados em todo o currículo escolar. Ou seja, pessoal, todo momento em que eu estiver estudando história, eles precisam me passar esses conteúdos, tá? Depois, o órgão competente do Poder Executivo
vai aí fomentar, organizar toda a formação de professores e a elaboração de materiais didáticos também referentes aí ao cumprimento desse dispositivo, ou seja, para fechar esse conteúdo. Aqui eu também faço uma outra observação, que a gente não se dá conta quando a gente está estudando, tá? Por que está o poder executivo que vai organizar aí essa formação continuada de professores? Eu sei que para quem não é do direito, pessoal, às vezes a gente não se dá conta, né? Parágrafo 2º, está lendo em casa, lê assim. O órgão competente do Poder Executivo, e pensa, entendi. Pessoal, para a hora de prova, principalmente bancas como Fundatec, todas as palavras são importantes. Aqui está aparecendo o Poder Executivo, porque o que a gente tem no Brasil? 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, cuidado. Basicão, você sabe. O que faz o Judiciário? O Judiciário, basicamente, julga. O que faz o Legislativo? Cria as leis. E o que faz o Executivo? Executa, faz parte administrativa. Então, toda essa tarefa administrativa é do Executivo. Se tivesse Poder Judiciário aqui, não faria nenhum sentido e a questão estaria errada. Então, atenção para esses tópicos também, tá? Parágrafo 3º, eles me trazem datas comemorativas de caráter cívico. O que é um feriado, uma data comemorativa de caráter cívico relacionada à população preta? Dia da Consciência Negra. Então, eles vão me dizer que nessas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater aí com os estudantes, né, as vivências relativas ao tema em comemoração. Então, se for o Dia da Consciência Negra, poderão convidar, né, algum intelectual preto, de preferência, né, pessoal, para ter um lugar de fala, para conseguir trazer esse assunto. Aqui, outra questão, né? Incentivarão é obrigatoriedade? Não. Aí vai ser só um incentivo. Então, se ele não existir, tá tudo certo, tá? É uma ideia só de incentivo, de faculdade. Depois, no acesso, no direito à cultura. No direito à cultura, pessoal, a gente tem a capoeira aqui, ó, como bem imaterial, como bem reconhecido internacionalmente, tombado, pessoal, protegido pela Constituição. E se é tombado, se é reconhecido internacionalmente, principalmente essa palavra tombado, o que quer dizer? Não pode ser modificado, né? Então, a gente precisa respeitar as características. Aqui, eu ainda vou ter mais aprofundamento. Eles vão me dizer que tem essa proteção, ó, como bem de natureza imaterial, formação da identidade, da cultura brasileira, reconhecido como desporto nacional, pessoal, como forma de esporte, de luta, de dança, de música, tudo isso com o livre exercício em todo o território nacional. Então, não precisa pedir licença para poder público, não precisa de nada, tá? O exercício é livre e amplo. Parágrafo 2º faz um asterisco. Esse aqui é importante e é importante a gente entender o que ele está me dizendo. Parágrafo 2º me diz que é facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais. O que eles estão me dizendo aqui? Primeira coisa, primeira informação. É facultativo. E agora, cuidado, porque eu falei isso para vocês. Quando a gente estuda 2 leis, pessoal, muita atenção. Para quem for fazer, por exemplo, uma prova que cai a Constituição Federal e Constituição Estadual, estuda sempre em forma de comparação. Por quê? Porque prova boa, eles vão botar 2 questões e podem pegar as 2 questões que estão me trazendo conteúdo de forma diferente. No nosso estatuto aqui do Estado, eles vão me dizer que a capoeira é o quê, pessoal?
é obrigatória e é facultada que seja ministrada por essas pessoas aqui que têm especialidade. Então, essa é a diferença. Aqui eles me dizem é obrigatória e facultado o ensino por mestres. Aqui eles me dizem que é facultado o ensino por mestres. Então, só por uma questão de legislação mesmo, né? Porque na hora da prova isso muda, mas o poder público trouxe isso de forma facultativa. Por quê? Vocês já entenderam. Se não me for ofertado, eu posso entrar na justiça. Como é que o poder público ia conseguir contratar um monte de profissional especializado em capoeira, pessoal? Não dá, né? Mal tem o prof da educação física com a sacolinha dele, né? Que ele larga uma bola de basquete, um kit lá. Ele pode dar, né? Pode dar, porque estão me dizendo aqui que é obrigatório e facultado por mestres, mas aí pobre do prof, né? Vai ter mais uma tarefa aí. Cuidado com as palavras, tá? Aqui eles me dizem que é só facultado. E aí, pessoal, para a gente ir trabalhando e não se confundir e não errar mais nenhuma questão nesse sentido. Vamos fazer aquele trabalho de memória, tá? Para ficar aí, porque eu achei bonitinho que os colegas já gravaram as doenças e a gente só grava desse jeito, né? Se a gente for ler uma vez e esquecer daquilo, chegou na hora da prova, estamos com tudo escondido. Chegamos aqui na aula falando aqui do início, igualdade formal, igualdade material. Me diz aí qual é a diferença entre elas. Isso aí, a nossa câmera está aqui, ó, disputando com a galera. É isso aí, pessoal, formal está na lei, é material no campo da realidade, da equidade, né, para buscar aquela igualdade. Depois a gente falou em conceitos, conceitos importantes. Esses tem que ter na cabeça, procurar na hora da prova. Apareceu distinção, apareceu diferenciação, eu tenho que buscar o quê? Desigualdade. Apareceu distinção, eu tenho que buscar o quê? Discriminação, fecha o diz. Política pública, quem é que faz? Ação afirmativa? O Estado e mais? A iniciativa privada. Vimos também que a gente tem uma proteção específica para as mulheres pretas aqui no nosso estatuto, né? População quilombola também, com direito à propriedade daquelas terras. Depois a gente viu que o estudo da história geral da África é o quê? Onde? Faz completo. Perfeito, nos dois âmbitos. A capoeira é o quê? Facultativo, né? Facultado. E que mais? Bem material, de natureza internacional, reconhecido internacionalmente, né? E mais uma outra pergunta, para a gente não esquecer. Já falei isso para vocês, mas é importante lembrar. Acarajé é tombado? Não, pessoal, ainda não é, tá? A ideia é que seja futuramente, né? Vocês saberão quando for, mas ainda não, tá? Então, quando eles falarem comida, tentarem levar para o outro lado, lembra que o que a gente tem até hoje é a capoeira. Deixa eu ver o que mais que passou. Falamos do direito à saúde, datas de caráter cívico, comemoração de feriados. O que eu posso fazer? Ah, já entreguei. Falei posso, né? É facultativo ofertar palestras e chamar pessoas que entendam sobre o tema. No direito à liberdade, à consciência de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. Aqui me traz uma previsão que é mais ou menos parecida com aquela da Constituição, né? Quando a gente fala da inviolabilidade, da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos e garantido que a proteção dos locais. Então, eu garanto, o Estado me garante que eu possa fazer o meu culto religioso e proteger os meus locais de culto, né? Então, por isso eu tenho essa garantia, principalmente dos locais de culto de religião de matriz africana. Os dois protegidos aqui. Agora, de novo, aquele conteúdo para dar mais uma aprofundada para quem for fazer nível superior, galera do MP, galera da polícia aí. Em relação à religiosidade, né, falei para vocês antes do Testemunha de Jeová, mas a gente tem mais duas coisas que são importantes aqui. O nosso país, né, o nosso Estado, em letra maiúscula na Constituição, ele tem uma característica, que é a
laicidade, né? Ele é laico. E o que significa dizer que nós vivemos num Estado laico? Não tem nenhuma religião definida. Então, as pessoas não são obrigadas a seguirem uma religião definida pelo Estado. Nesse sentido, pessoal, já pergunto para vocês, lá na Constituição tem aquele textinho bonitinho, né, que estreia a Constituição, ele é chamado de preâmbulo. Ele faz uma apresentação, né, fala dos constituintes, das pessoas que estavam ali à mesa na hora da formação da Constituição, e no fim do texto ali, do nosso preâmbulo, eles dizem essa Constituição estará promulgada sob a proteção ou sob as bênçãos de Deus. Deus em letra maiúscula. Que Deus eles estão falando aí? Perfeito, pessoal. A ideia na hora da feitura da Constituição não era bem essa, tá? Eles falaram Deus com letra maiúscula porque era para ser a religião católica, né? Que é a maioria. E isso gerou uma ideia dúbia. Bom, esse preâmbulo, ele está antes da Constituição. Ele tem força normativa? Não tem. Ele não tem força normativa, então não posso usar ele como objeto de controle de constitucionalidade, ele não vale nada. E aí depois eles disseram ainda, se ele não vale nada, o que a gente estava querendo dizer na época é que Deus era qualquer Deus, tá? Então eu não posso usar o preâmbulo como justificativa de controle de constitucionalidade. E também não é aquele Deus que está escrito lá que tira a característica de laicidade do Estado, tá? Outra coisa também, em relação à religião, pessoal, crença livre, né, exercício dos cultos em qualquer dos lugares, sobre a proteção do Estado. Sacrifício de animais em culto de religião de matriz africana, pode? Não, né? Quais os direitos aí estão em contrapartida quando eu falo nesse liberdade religiosa aí? A vida do animal e qual? A religião, né? Vocês perceberam que aí esses dois se chocaram, o que prevaleceu? O direito à liberdade religiosa. É o mesmo caso ali do nosso testemunho de Jeová, né? Direito à vida, que ele teria uma questão ali, mas a crença está nesses dois casos acima de tudo, tá? Então não é inconstitucional e vimos também que o preâmbulo ali não tem força de lei, tá? No acesso à terra e a uma moradia digna, pessoal, moradia adequada. Toda a população negra, obviamente, vai ter a nossa aí proteção do Estado, as garantias de todos os direitos, mas, como a gente já falou, a gente vai ter uma específica para as comunidades quilombolas, remanescentes de quilombos, né? Olha o que eu falei antes para vocês, ó. O que eles vão ter reconhecido? A propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. Então, é o Estado que vai emitir o título de propriedade. Aqui também, para a gente fechar com outro estudo lá da Constituição, pessoal, em relação aos indígenas. O que os indígenas têm em relação aos espaços que ocupam, as terras que são ocupadas? Posse, né? Por quê? De quem são essas terras? Da União, tá? Então, se eles têm a posse, o que eles têm que fazer lá? Cuidar, usufruir, né? Lá, plantar as coisinhas, cuidar, né, para que não sejam tomadas. Também uma grande guerra, né, com os indígenas. Eles passam lá cuidando de todos aqueles passos para a gente, volta e meia, né? São dizimados também. Mas a ideia é para os indígenas, posse aqui, a gente vai ter propriedade. No artigo 32, me diz que é o Poder Executivo Federal que vai elaborar e desenvolver política pública voltada para o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, respeitando todas as tradições e, inclusive, a proteção ambiental. Aqui, de novo, ó, pessoal, está me dizendo Poder Executivo, porque é Poder Executivo que executa, que desenvolve política pública, que vai trabalhar nessa feitura. É federal porque a gente está falando de uma legislação federal. Então, cuidado, quando a gente estiver no Estatuto aqui do Rio Grande do Sul, vai estar Poder Executivo estadual, né? Fechem com isso na hora da prova para entender qual assunto vocês estão tratando, tá?
Artigo 33 me traz a ideia de política agrícola. Aqui também os remanescentes de quilombo vão receber tratamento especial, diferenciado, assistência técnica e linha especial de financiamento público destinado à realização de suas atividades produtivas e infraestrutura. Então, o que significa pensar numa linha especial de financiamento pelo poder público para os quilombolas? Uma linha de crédito, né? De repente, um pacote diferenciado para quem quer adquirir, sei lá, maquininha ali para produzir. Eles vão estar dentro desse campo de proteção, inclusive financeira, tá? Então, linha de financiamento aí para a comunidade quilombola, tá? No direito ao trabalho, obviamente que toda a população preta vai ter proteção aqui em relação ao trabalho. Mas olha o que a legislação está me trazendo, ó. Proteção especial em relação ao acesso ao crédito de mulheres negras. Então, vejam, artigo 39, será assegurado acesso ao crédito para pequena produção no meio rural e urbano, com ação afirmativa para as mulheres negras. Vamos fatiando cada pedaço. Acesso ao crédito, dinheiro, né? Liberação ali de forma mais fácil, sem precisar comprovar tanta coisa. Para qualquer mulher preta que seja produtora, pequena produção. Cuidado com isso também, tá, pessoal? A legislação não vai me dizer aqui, pequena produção é até tantos hectares, mas é só para pequena produção. Então, isso tem que aparecer na hora da prova. Não é qualquer mulher preta que for trabalhar no meio rural, urbano, com questão agrícola, que vai ter esse acesso. É a pequena produção, por quê, pessoal? Porque vocês concordam que quando a gente fala em produção aqui, aquele meio do agro, não é um meio da cheia de homem, né? O que a gente tem de imagem do agro? Além dos dois meninos do Big Brother, né? É aquele cara, né, másculo, com chapéu, um cintão dourado. Então, aqui eu tenho essa proteção porque ainda, além da questão de raça, a gente vai ter a questão de gênero. Se para uma população preta já é difícil a produção agrícola, imagina uma pessoa preta e mulher. Por isso eles trazem esse quesito aqui. Mas cuidado, ó, pequena produção. Então, é aquela pequena produtora ali, tá? Outra atenção aqui, também não vão me dizer o que é ser uma pequena produtora rural, tá? Não inventem na hora da prova, né, espaçamentos, até tanto de terra, porque aqui eles não estão me dizendo, tá? Em relação ao registro de trabalho, olha o que tem aqui a partir de 2023. Então, isso é super novo, né? O tempo vai passando, a gente não se dá conta, mas, em relação à legislação, 2023 para a lei, é ontem, né? Galera, às vezes, estuda aí com apostila, nem sei se ainda existe apostila de cursinho, mas vídeo antigo. No meu tempo, tinha aquelas de banca, quando eu era pequena ainda, né? Porque na vida adulta, assim, eu já estudei por cursinho e outras coisas. Mas vocês lembram que tinha apostila e aquelas coisas, né, de tia? A tia chegava e ia dar o presente e dizia, te comprei uma apostila para Caixa Econômica. Olha ali, ó, a mãe mandava uma mensagem, o concurso dos carteiros está aberto, né? Era assim que falava, o concurso carteiro está aberto, vai lá e faz. Hoje a gente tem material, mas assim, em matéria de legislação, 2023 é muito novo, então cuidado com legislação antiga, tá? Essa ideia, pessoal, de registro administrativo, ó, para todo mundo, eles vão falar órgãos da administração pública, seja direta ou indireta, empregadores privados, trabalhadores aí concursados, todo mundo vai ter, dentro desses registros, campos destinados a identificar o segmento étnico e racial, pelo critério, de novo, da autodeclaração. Então, é mais ou menos essa ideia. Tu vai entrar, seja num emprego privado ou num cargo público, vai ter essa
autodeclaração, né? Hoje a gente ainda tem mais, tem questões de gênero, nome social que podem aparecer ali, mas a ideia é esse preenchimento. Algumas questões de prova eu já vi trazerem para o outro lado, dizer que isso aqui fere esse estatuto ou a Constituição, por quê? Porque é discriminatório a pessoa ter que preencher isso. Pessoal, a própria legislação está me dizendo que não é. E por que motivos? Por que eu tenho que ter isso preenchido? Controle, né, pessoal? Primeiro, se for um órgão público, vocês concordam que não adianta só eu dizer, tá as cotas aí. Eu preciso saber o quanto de gente, o quanto de população preta está entrando nos órgãos. Então, esse controle vai me dar, olha, em tal lugar eu ainda tenho pouca gente. O que a gente vai ter que fazer com as cotas? Aumentar. De repente, já está num nível legal. Futuramente, a ideia seria não existir mais cota. Não sei se a gente vai chegar nessa ideia num mundo meio cor-de-rosa, né? Mas a ideia seria que fossem temporárias. É a ideia de proteção. Eu sei que vocês já sabem aqui, mas principalmente para a galera da polícia. Vou fazer de novo a pergunta. Qual é a diferença de racismo para injúria racial? Racismo é coletivo e injúria individual. Pessoal, para quem não sabe, para quem não está afiado, que nem o colega que ele respondeu aqui para a gente tomando um chimarrão, né, na malandragem. Esse eu estou por dentro, está bem mesmo. Racismo é coletivo. Eu ofendo toda a população preta, né? Cometo um crime ofendendo várias pessoas. Injúria, para gravar, pessoal, lembra do in, que é individual. Injúria, o início da palavra está dizendo que é individual, que é in, que é dentro. Então, é proferida contra uma pessoa só. Até 2019, a gente tinha uma diferenciação entre esses crimes. O crime de racismo sempre foi o quê? Sempre, né? Eu digo há um certo tempo. Característica: inafiançável, imprescritível e o que mais? Sujeito à pena de reclusão. Então, vamos pensar. Inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. É um crime pesado, né? Mas qual é o dos crimes que mais acontece no dia a dia? É racismo ou é injúria? Injúria, pessoal. Porque as pessoas são... Eu sei que está gravando, né? Mas não é uma palavra ofensiva, até a vó fala, né? As pessoas são cagalhonas. Elas cometem esses crimes sem que elas sejam vistas. Então, é um crime que vai ser cometido numa entrevista de emprego, é um crime que vai ser cometido contra uma empregada, às escuras, né? Fechado ali. E o que acontecia com esse crime de injúria? Ele praticamente não era punido, a pessoa pagava uma cesta básica e às vezes saía rindo, né? Então, a partir de 2019, a gente teve a equiparação do crime de racismo com injúria. Se ele é equiparado, significa dizer que hoje injúria é o quê? Sujeito a pena de reclusão. Então, tudo igual. Ó. Vejam que hoje dá cadeia e tem todas essas consequências. Justamente por isso também, se eu tenho já uma transcrição ali na minha ficha, essa proteção ajuda um pouco mais. Mas vocês concordam que ainda é pouco, pessoal? Olha, eu super punitivista, não é isso, né? Eu ia dizer ainda é pouco, por quê? Porque na hora de uma entrevista de emprego, eu chamei 3 pessoas, uma é preta, né? E aí eu entrevistei e disse, tudo bem, vamos entrar em contato aí, gostei do teu perfil, nunca mais entrei em contato. Como é que eu vou provar que a pessoa preta não foi chamada? Como é que ela vai provar por uma questão racial? Difícil, né? A não ser que seja uma coisa direta. Então, tem essa ideia do racismo que a gente vai chamar de institucionalizado, né? Entender que ele está por todos os lugares. Velado. Exato, né? Exatamente. Então, essa é a ideia da gente pensar, né, pessoal? Que essa equiparação trouxe um pouco mais de segurança jurídica aí. Esses campos, então, preenchidos também no formato de autoclassificação e autodeclaração, tá? Nos meios de comunicação, a gente também tem proteção, pessoal. Vejam que a legislação me traz um bando de coisas aqui, quando fala em propaganda, né, publicidade, filme,
produção aí de teatro, todos esses com obrigatoriedade aí de participação de pessoas pretas. Então, isso também, né, é o que eu sempre digo, eu não queria destruir sonhos, mas quando a gente pensa assim, a sociedade está evoluindo, está cheio de propaganda, o Banrisul bota um monte de pessoa preta lá. Por que ele bota? Porque é obrigatório. Claro que as duas coisas vão andando juntas, né? E que bom, a sociedade vai... É sempre assim, né? Tu traz a obrigatoriedade, alguns vão entendendo, outros se sensibilizam. Mas vejam aqui, ó, produção de filme, propaganda, tudo que for veiculado em emissora é bom, né? Cebolinha, emissora de TV e sala cinematográfica deverá, então tem obrigação de ter prática para conferir oportunidades para todo mundo, pessoal, emprego para ator, para figurante, para técnico negro, sendo vedada, ou seja, proibida qualquer discriminação de natureza política, étnica ou artística. Aqui também, cuidado, vocês viram que eles me falaram que deverá ser feita essa política, que deverá ter pessoas negras trabalhando. Me falaram em percentual? Não, então cuidado, na hora da prova também não inventem percentual. Então, esse deverá significa dizer que se eu tiver na produção uma pessoa negra, basta? Dentro da legislação, me diz deverá, está cumprido ali, ok, tá? Os órgãos e entidades da administração pública, federal, direta, autárquica, fundacional, empresa pública, sociedade de economia mista, deverão incluir cláusula de participação de artistas negros no contrato de realização, de filme, de programa e quaisquer outras peças de caráter publicitário. Vamos voltar e entender aqui também, pessoal. Órgãos e entidades da administração pública. Quem são essas pessoas? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Administração indireta, né? Então, eu posso pensar em órgãos como ministérios, esse tipo de coisa, mas também em toda a administração indireta, né? Então, eu posso pensar assim, a Caixa Econômica Federal, ela é obrigada, pode vir uma questão assim na prova, ela é obrigada a incluir cláusula de participação de artistas negros? Sim, onde que está a Caixa aqui? Empresa pública, nesse sentido, pensando na prova de vocês, eles não vão perguntar o que é uma empresa pública, mas a gente tem que saber, dependendo do nível da prova, tá? A gente tem que saber quem são essas pessoas, para conseguir encaixá-las aqui. Então, se não tiver, elas estão ferindo o nosso estatuto, tá? Parágrafo único me diz que a exigência disposta no caput, que é esse textinho aqui, né? Não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados. Ui. O que quer dizer esse parágrafo único aqui? O colega é super moderno, né? Dorama. O dorama tá tri na moda hoje, né? Mas é isso, né? Quando falar de especificidade, por exemplo, estou produzindo um dorama, estou fazendo um filme sobre nazismo, né? Estou fazendo uma peça publicitária, uma propaganda específica para um público-alvo. Nesse caso, eu não vou precisar aplicar essa cláusula aqui. Por uma questão óbvia, né, pessoal? É um grupo, seria até palhaçada, né? Só porque eu tenho que botar uma pessoa negra, a pessoa põe ela na propaganda para produtos, creme para rosto de pessoas ruivas, né? Não vai ter essa obrigatoriedade quando for especificidade de grupos étnicos determinados, mas só nesse caso, tá? Em todos os outros, precisa, sim, ter cláusula de participação de pessoas negras. Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. É a figura do SINAPIR. Aqui, algumas observações. Primeira delas, ele é nacional. Então, eu estou falando, pessoal, desse sistema no âmbito federal, né? É uma ideia de organização e articulação voltada para implementar todas as políticas e os serviços dentro desse nosso estatuto para superar as desigualdades. Quem faz, pessoal? Poder Público Federal.
Os estados, Distrito Federal e município poderão participar desse sistema mediante adesão. Então, eles podem aderir, mediante contrato de adesão, esse programa. Ele sai mais ou menos, né, de tempos em tempos, são normativos escritos com as coisas que precisam, né, ser combatidas, normas ali bonitinhas. O poder público incentivará a sociedade, a iniciativa privada, para participar do Sinapir. Então, vejam, a sociedade civil, né, ONGs no geral e toda iniciativa privada também podem participar. Pessoas que tenham conhecimento, né, pessoal? Isso eu sempre digo, é importante a gente ouvir gente que tem conhecimento na causa. Por exemplo, eu estou falando de UPA ali de uma comunidade da Cruzeiro. Quem é que vai entender mais das necessidades da UPA, se não for uma galera do movimento social que está ali na volta? É esse povo que sabe tudo que está acontecendo. Então, por isso que eu vou ter aqui essa abertura. São pessoas que estão no meio das necessidades e que vão saber trazer com mais propriedade, né? Às vezes muito mais do que o meio acadêmico. A galera que pesquisa negritudes lá não é a mesma galera que está vivendo, pessoas pretas que estão sentindo na pele, tá? Então, eu vou ter esse incentivo. E vejam, é incentivo aqui por quê? Porque o poder público não pode obrigar a sociedade e a iniciativa privada a aderir, né? Ele está trazendo, olha, vou te dar um incentivo aqui, se tu entrar, fica bonitinho, né? Então, é organizado pelo poder público federal e é discricionário a participação desses outros entes, né? Estado, Distrito Federal e municípios. A ideia é implementação de políticas públicas e tentar suprimir essas desigualdades. De novo, o poder público vai incentivar ali a sociedade civil e a iniciativa privada a participação do Sinapir. Objetivos. Diga. Ah, perfeito. Pergunta do colega, pessoal. Isso é importante saber, tá? Porque volta e meia essas palavras aparecem, tá? Diferença entre vinculado ou taxativo e discricionário. Exato, discricionário é exemplificativo, não é obrigatório, né? Basicamente é essa. Vinculado, taxativo é obrigatório. Discricionário, ele está dizendo, olha, vocês podem participar, mas não é obrigatório, tá? Objetivos do Sinapir. E aqui também, pessoal, mais uma dica. Essa dica é preciosa para não ter, muitas vezes, que decorar essas normas. Vocês lembram lá no início da Constituição, quando a gente tem que estudar fundamentos da República, objetivos, né, e princípios que regem as relações internacionais? Vocês lembram lá que os objetivos são todos verbos? Pois então, normalmente, quando a gente falar em objetivos dentro da lei, eles serão verbos, porque a ideia, pessoal, e é bem essa da vida prática, quando eu tenho um objetivo, o que eu preciso fazer? Agir, né? Andar. É verbo, eu preciso mover para que ele aconteça. Qualquer um deles, né, pessoal, nem que seja sentar e chorar. Eu estou praticando uma ação, né? Aí eu quero passar no concurso, mas eu só consegui sentar e chorar. Ainda é uma ação, tá? Então, objetivos, ó, todos eles, verbos. Aqui a gente vai fazer uma parada. Agora aqui, cuidado. Sempre falo também que é importante a gente saber fazer prova. E por isso, pessoal, não sei se vocês têm esse costume, mas façam muitas questões. Muitas, muitas, muitas. Na minha época de concurseira, eu sou uma aquariana teimosa. Então, os professores diziam assim, tem que fazer muita questão. E eu ouvi uma vez, estou sabendo. Mas, além da formação do conteúdo que a gente vai gravar, cada banca ela tem um costume de cobrar coisas diferentes. Vocês já fizeram, por exemplo, uma prova de português da FGV? Gente, tu pode saber tudo de gramática e zerar uma prova da FGV. Tu pode saber quase tudo de gramática e não ter cancha para a CESP e sair devendo questão. E até para essas aqui, muda muita coisa. Por exemplo, uma FGV vai me cobrar a letra de lei, pouca coisa. É questão aprofundando no conteúdo, é sabendo se tu entendeu. Outras vão te pedir decoreba.
Então, por isso que eu digo, vai aparecer verbos, mas cuidado, se na hora da prova aparecer a promoção de igualdade étnica e o combate, ou a formulação de políticas, ou a articulação de planos, eu vou botar errado? Não, eles só substantivaram, tá? Não vão decorar é verbo, é verbo, é verbo, e chega na hora da prova, isso pode ser modificado. Então, cuidado para analisar o conteúdo. Obviamente, se tiverem todas essas corretas e outras, e sei lá, uma alternativa errada, eu não vou marcar uma dessas porque está substantivada, tá? Então, objetivos. Tudo se repete muito, a gente vai ver que falam de ações afirmativas, é uma ideia sempre de promoção, articulação, formulação. Ó. Promover a igualdade étnica e o combate de desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. Formular políticas destinadas a combater fatores de marginalização e promover a integração social da população negra. Descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipal. Agora aqui eu paro, pessoal. O descentralizar eu botei em vermelho, porque na hora da prova eles adoram trocar isso pelo quê? Centralizar. E vai dizer que centralizar não é mais bonito de marcar, né? Dá uma vontade de pensar, eu acho que é centralizar. Mas vejam, de novo, quais são os sentidos das palavras. Descentralizar é o quê? Expandir, então eu estou descentralizando essa articulação entre os estados, Distrito Federal, distrito no geral e município. Se eu centralizasse, seria centralizado aonde? Na União ou em um só, então não faria sentido. Outra coisa, a gente tem a descentralização de implementação de ação afirmativa. Então, na minha prova também pode aparecer que as ações afirmativas atuam de forma descentralizada, tá? Depois, articulação de planos, ações e mecanismos voltados para a igualdade étnica, garantir a eficácia dos meios dos instrumentos criados aí para a implementação. Então, dentro dessa garantia de eficácia, eu posso ter aquele controle de cotas que eu falei para vocês. Dentro desse controle de eficácia, algum controle na verificação de títulos, né? De tempos em tempos, a gente também tem essa emissão de títulos para a população quilombola. E aqui, pessoal, importantíssimo, né? Além de outras questões que eu falei para vocês, das mulheres pretas, a gente não se dá conta, mas isso veio Dom Pedro, mais ou menos, e ficou por uns bons anos, e a gente tem resquício até hoje. Tinha uma lei que era chamada Lei de Terras, né? E foi Dom Pedro que instituiu. Quem participava da Lei de Terras? Quem podia ter terras no Brasil? Apenas os brancos. Apenas os brancos, e geralmente brancos com dinheiro. Então, a população preta não podia ter terra. Aí liberam da escravidão, né? E dizem, olha, agora vocês estão livres, mas livres para onde? Para nada, né? Então, a ideia é a gente ter toda essa ideia de busca, inclusive, de reparação histórica, tá? Essa eficácia vai ser garantida através de controle do poder público. Artigo 49, o Poder Executivo Federal vai elaborar um plano nacional que está dentro daquele nosso Sinapir, que eles vão chamar de PNPIR. É um plano de implementação de política nacional da promoção da igualdade racial. É o Executivo que vai executar, que vai fazer esse plano. Parágrafo 4º, para buscar aquilo que a gente comentou, ó, essa busca de igualdade, o nosso IBGE, né, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai realizar a cada 5 anos pesquisa para identificar o percentual de ocupação, e agora aqui cuidado, ó, de parte dos segmentos étnicos de população negra no setor público. Essa pesquisa do IBGE é a cada 5 anos e só no setor público. Eles não vão pesquisar, pelo menos até agora, essa foi uma alteração de 2023, dentro do privado. E é isso aqui, pessoal, é justamente para conseguir implementação para essa política e para analisar aquilo que a gente comentou. Ah, quantas pessoas pretas entraram no serviço público
nos últimos 5 anos no Estado ou no âmbito da União. Eu vou ter essa informação e, a partir disso, eu vou regular as cotas, tá? Ou eu vou subir o percentual, ou eu vou diminuir, e assim por diante, tá? Então, a cada 5 anos, esse percentual dentro do setor público, só do público aqui. Depois, questões para a gente gravar. Vamos fazendo junto. Questão 1 para procurador. E aqui eu digo outra coisa também. Eu sei que a gente também se ilude, né, e procura assim, só questões da banca que eu vou fazer, ou só do cargo que eu vou fazer. Vocês vão perceber, pessoal, que a legislação é exatamente a mesma. É a mesma lei que vocês estudaram, que vai cair para procurador, que vai cair para juiz. Obviamente, o que não for letra de lei vai ser um pouco mais aprofundado na jurisprudência, né? Então, não façam isso de, às vezes, eu estou falando, tal questão é para a área administrativa, está todo mundo de cabeça baixa. Aí, essa questão é para a área policial, aí todo mundo levanta. É a mesma coisa, tá? Mesmo conteúdo. À luz da disciplina do nosso estatuto aqui, eles pediram para marcar a alternativa correta. Questão 1. Afirmativa A. Cabe ao Poder Legislativo de cada ente federado elaborar o plano de promoção de igualdade racial, contendo metas, princípios e diretrizes gerais pela implementação da Política Nacional de Promoção de Igualdade Racial, nosso PNPIR ali. E aí? Errado por quê? Perfeito, né, pessoal? É o executivo que vai elaborar, que vai executar, né? Vocês concordam que esse é só um plano, ele não é uma legislação, né? É um plano que vai organizar todas essas diretrizes gerais para a implementação dessa política. Letra B. Considera discriminação. O que eu tenho que achar? E aí, o que apareceu? Então, já está errada, né? Letra C. Considera essa população negra o conjunto de pessoas pretas e pardas, assim, classificadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Perfeito, né? É autodeclaração. E cuidado com essa afirmação. Por quê? Porque o que eles estão me dizendo aqui, pessoal? O que o IBGE tem a ver com isso? É a autoclassificação nos termos do IBGE, né? O IBGE só vai me dar uma base. E vai me dar uma base importante para a gente ter um relatório, não um questionário específico para a gente responder, com coisas que sejam pertinentes. Eu acho que eu já contei para vocês que antes de existir esses moldes do IBGE, as pessoas marcavam a sua questão racial como elas achavam, né? E no Brasil gigantesco que a gente tem, a pessoa marcar, como que tu se identifica? Eu posso dizer assim, me identifico como um avatar e marcar ali. Não é uma autodeclaração? É, né? Então, isso veio justamente para tirar um monte de termos, né? As pessoas classificando, como você se vê, moreninha bombril, não sei o que da cor do sol. Então, precisa ter uma base para dizer, olha, é preto, pardo, análogo e alguma coisa mais, tá? Mas a ideia é autodeclaração. Letra D. Considera-se desigualdade de gênero e raça, né? A assimetria existente entre a sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Perfeito, as palavras, pessoal, desigualdade de gênero. Eu estou falando de gênero, homem e mulher, nesse caso, mulher. Raça, assimetria, ou seja, diferença, não é simétrico. Esse A aqui antes, no prefixo, está me dizendo que é uma diferença existente entre o âmbito da sociedade, no geral, e as mulheres negras. Letra E. Consideram-se ações afirmativas os programas e medidas especiais que devem ser adotados exclusivamente pelo Estado. Então, a gente sabe que ação afirmativa é Estado e iniciativa privada.
Justificativa, ó, letra D. Coloquei ali para vocês a questão do Poder Executivo Federal, que eu acho que era mais complexa da gente lembrar, né, que é o Executivo que elabora o plano, o resto a gente já tinha visto, né? Então, a nossa alternativa ficou a letra D. Aqui, pessoal, antes da gente passar para essa, acho importante a gente saber também, acho que para a vida e para questões, né, de redação, para quem for fazer prova de redação, já disse aqui, bons livros de leitura de pessoas pretas, né? Djamila Ribeiro tem um livro que chama Lugar de Fala, que é muito bom. Silvio de Almeida tem um livro que fala sobre racismo institucionalizado. Também interessante. Os dois são pequenos, a gente consegue uma boa argumentação aí. E mais ainda, né, além da questão da redação para a vida mesmo. A gente consegue descobrir em relação às mulheres pretas ali muita coisa, né? A gente fala isso nas aulas voltadas para o pessoal da saúde. A diferença, essa assimetria, pessoal, é em todo tipo de tratamento, né? Vocês sabiam que as mulheres pretas recebem menos analgesia, anestesia na hora do parto? Porque se tem uma crença que a mulher preta é o quê? Ela é forte, ela segura a mesma justificativa que tinha na época da escravidão, né? Ah, esse cara é um touro de forte, então a mulher preta, se ela é mais forte, ela vai tomar menos anestésico. Então, por isso a gente precisa dessa estrutura, né? Em relação ao parto, também aquele corte que se faz na hora do nascimento do bebê, ele é dado muito mais em mulheres pretas. Se tiver alguém da área da saúde, eu sempre me esqueço do nome desse corte, mas ele não precisa existir na maioria dos casos, né? O bebê, pela sua natureza, ele sai sozinho, mas aí o médico com preguiça pensa, eu vou fazer mais rápido o parto dessa mulher preta, corta ali e tira a criança, tá? Então, por isso que isso está aqui, né? E com todo o cuidado ainda para as mulheres negras, tá? Questão 2, objetiva, professor, área da educação. Dentro do nosso Estatuto da Igualdade Racial, eles me trazem que um conceito aqui, né? O conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito de cor ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. O que é esse conceito? Políticas públicas, desigualdade racial, desigualdade de gênero ou população negra. O que é a população negra? Está definida aqui. Outra coisa, só para a gente entender o que é uma coisa análoga. É o quê? Semelhante, né? Parecida, tá? Então, conceitos semelhantes ali também. Questão D, questão 3. VUNESP, área policial. Em relação ao nosso estatuto, aí eles estão me pedindo a alternativa correta. Letra A. O critério adotado pelo Estatuto da Igualdade Racial para definir a população negra é da autodeclaração. Já fechou de primeira. Vamos ver por que não são as outras alternativas. Letra B. Assegura assistência religiosa aos praticantes de religião de matriz africana internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excepcionando aqueles submetidos à pena privativa de liberdade. Não, né, pessoal? Por mais... Onde é que está o excepcionando? Aqui. Que a gente acha, né, que a gente tem aquela coisa de a pessoa está presa, não tem direito a nada. Tem direito ao uso da sua religião, né, como ela bem quiser, pode levar a sua Bíblia, pode levar o que for, né? Questões de outras religiões, levar-se ao Corão ali também, o que quiser. Em relação à assistência religiosa, também vamos pensar num outro ponto aqui, que eu acho que eu não falei hoje. Questão religiosa nas escolas. Uma pessoa preta pode entrar numa escola com seu turbante, com seu colar de contas, uma criança ou adolescente preto? Sim. Em qualquer situação? Qual a situação que não? Colega até um azogue, é isso. Pessoal, via de regra, escola pública ou escola privada não pode definir questões religiosas. Mas vocês concordam isso? O STF também já disse, né, que o ensino religioso nas escolas é confessional. O que significa dizer isso? É facultativo, inclusive, em relação aos pais. Mas o que eles estão dizendo? Olha, se for uma escola pública, a professora pode dizer, não, aqui tu não entra?
Não. Mas se for uma escola adventista em que o pai sabia que era adventista e que existe regra, que a pessoa tem que ter o cabelo cortado, sei lá como, não pode usar brinco, todo aquele bafo, né? Eu posso chegar lá e dizer, olha, não entra? Aí sim, tá? Aí eu vou ter algumas restrições. Se não posso usar colar e brinco, eu posso usar o colar de contas? Não, porque aí é para todo mundo, tá? Letra C, garante aos remanescentes de quilombo o que mais, pessoal? O direito à propriedade. Aqui eles botaram desocupação indenizada. Obriga o ensino de capoeira nas instituições públicas e facultas nas privadas. O que está errado aqui? É facultativo nas duas. Garante na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão, sala cinematográfica, a contratação de atores e figurantes técnicos em pelo menos 10%. Perfeito, olha o que eu falei para vocês, sempre façam isso, tá? Quando não tiver número, anotem do lado, não tem percentual para a gente não entrar nessas viagens. Depois, questão 4, área administrativa da nossa Fundatec. Aqui eles viajaram um pouco, né? Porque geralmente a Fundatec ela me traz bastante coisa de letra de lei, mas vejam, né? Aquela ideia de eu entender o que eu estou lendo, né? Não basta só decorar. Olhem, e sentimento também, né, pessoal? Na hora da prova também não comecem a viajar. Olha só a letra A. Considerando que o Brasil é atualmente um país eminentemente urbano, o Estatuto apontou medidas para o acesso dos direitos à população negra em diversas áreas, como a arte, cultura, trabalho, educação, mas não mencionou políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra ou às atividades produtivas do campo. Errada, né, pessoal? E ainda assim, outra dica aqui, ainda que vocês não tivessem estudado o Estatuto, vamos pensar, não deu tempo, né? Estudei tudo, não deu tempo. Vocês concordam que se eu estou fazendo um Estatuto inteiro para abranger toda a população negra, isso não está restringindo muito? Isso vai servir para qualquer lei que tratar de vulnerabilidade. Então, peguem essa dica, né? Ah, eu vou lá para o Estatuto do Idoso, aí eles estão tentando restringir um direito que eu sei, poxa, não faz sentido, né? Então, não entra nessas viagens aí na hora da prova. Conforme o Estatuto, somente serão consideradas políticas públicas aquelas ações e iniciativas que sejam adotadas pela iniciativa privada para a manutenção das assimetrias. Exato, e aqui ainda viajou, né, pessoal? Além de ser política pública, faria sentido eu manter as assimetrias, as desigualdades? Não, né? No que se refere às ações que assegurem a igualdade de oportunidade no mercado de trabalho para a população negra, o poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado. Um grande silêncio. Vamos vendo as outras, então, para ver se a gente consegue por eliminação. Por expressa previsão legal, as ações afirmativas somente podem ser adotadas pela iniciativa privada. O que a gente já sabe? As duas. O Estatuto tem o objetivo de conferir tratamento diferenciado à população negra e, por esse motivo, não é destinado a garantir essa população a efetivação de igualdade de oportunidades. Nem no sentido. Pessoal, aqui, em relação às ações de busca de igualdade, vocês perceberam que, via de regra, o poder público fala em incentivo e estímulo para o setor privado. Não tinha uma obrigação, poucas vezes aparece a obrigação ali para o privado, tá? Então, é essa ideia mesmo. Estímulo e incentivo para o âmbito privado. Questão 5, barbada essa aqui também. Não, eu vou dizer barbada, vou dizer boa de responder, porque se eu falo barbada, vocês ficam com vergonha de errar, né? Fundatec, área administrativa de 2023. De acordo com o nosso estatuto, né? Em relação à cultura, o poder público buscará garantir a preservação dos elementos formadores tradicionais da pontinho nas suas relações internacionais. Da
Capoeira. Então, essa é a ideia de proteção aqui, inclusive nas relações internacionais, tá? Depois, vocês estão com muito calor? Nossa, tá uma coisa horrível, né? Aí de trás, tá ligado? Parece que eu tô parada num bloco de carnaval, sabe? O bloco não andou ainda, eu tô embaixo do trem. Passei já? Aqui. Questão 6 da banca objetiva. Pessoal, quando vocês tiverem que estudar, por exemplo, uma banca como Fundatec, essa banca tem questões semelhantes, tá? Ela mantém o mesmo estilo. FCC, em alguns pontos também, uma letra de lei boa ali, mas essa aqui é uma banca legal para conseguir pegar questões, tá? De acordo aqui com o nosso estatuto, né? A participação da população negra em condições de igualdade de oportunidade na vida econômica, social e política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de exceto. Cuidado. Então, eles estão me pedindo o que não está na lei, né? Letra A. Inclusão das políticas públicas, desenvolvimento econômico e social. Está ali? Tá, né? Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica. Está ali, modificação da estrutura institucionais, das instituições do Estado, né, para o adequado enfrentamento e superação dessa desigualdade. Letra C, estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativa oriundas da sociedade civil, direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e o combate às desigualdades étnicas, exceto mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos. Errado por quê? Pelo exceto, né? Porque eu tenho, inclusive, acesso ali prioritário aos recursos públicos. Agora, só para eu me lembrar, me diz quando a lei fala aqui em recurso público específico para quem? Pequena e mais um grupo. Quilombola, né? Os quilombos também vão ter incentivos específicos financeiros para manutenção, saúde, saneamento básico, nutrição dentro dos quilombos, tá? Letra D, só para a gente fechar aqui as outras afirmativas, implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte, lazer, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Correta também, e aqui eu vou fazer uma observação depois. Letra E, eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas públicas e privadas. Aqui, pessoal, quando eu falo em direito à educação, deixa eu ver o que mais, lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, que direitos são esses? Direitos fundamentais e mais ainda. Direitos sociais está dentro do campo dos direitos fundamentais. Dentro dos direitos fundamentais eu tenho os individuais e os direitos sociais, né? Tem os individuais, coletivos, e aqui estão os sociais, que é saúde, né? Trabalho, segurança ali. Qual dessas seguranças está aqui nos sociais? Segurança pública, né? Segurança pública. Então, aqui poderia vir uma afirmação que me dissesse a implementação de programas de ação afirmativa destinados a combater o enfrentamento de desigualdades dentro do campo dos direitos sociais, né? Poderia vir essa palavra aí substituindo, porque a gente já sabe quais são os direitos sociais lá na Constituição. Questão 7. Olha aí, ó, a proteção que a gente estava falando. Fundatec, área fiscal.
conforme o descrito no Estatuto, né? Nos meios rurais e urbanos, o acesso ao crédito para pequena produção será assegurado com ações afirmativas para mulheres negras, letra C. Esses dias, pessoal, até vocês se deram conta, não digo até num sentido pejorativo, até vocês se deram conta, mas é porque eu estava falando essa questão e disse, até uma questão que não é uma questão fácil para quem não estudou o Estatuto, porque eu poderia pensar que tem incentivo para o jovem aprendiz, para o produtor, jovem produtor, e aí uma menina falou, mas a única que aparece palavra negra é aqui, né? E tá certo, eu não poderia presumir que o jovem produtor aqui seria um produtor negro. Vocês entenderam a sacada? Ainda que eu não tivesse estudado o Estatuto, eles estão falando em mulheres negras, a única que traz a questão racial, tá? Questão 8. Área da saúde também da banca objetiva. De acordo com o nosso estatuto, quanto à sua descrição e seus objetivos, assinalar a afirmativa, alternativa correta. Letra A. Me diz que o estatuto garante à população ameríndia o direito ao nascimento e ao registro gratuito para os recém-nascidos? Seria um indígena americano, né? Vocês viram que aqui também tenho, né, uma ideia de palavra que eu posso formular, só pelo significado, pela semântica, e também aquela ideia de não viajar, né, pessoal? Eu sei que na hora da prova a gente fica biruleibe mesmo, a gente chega naquele caos, né, aquele monte de gente com saquinho de comida, as pessoas, meu Deus, é minha vida, eu preciso disso. E aí a pessoa lê isso aí na hora da prova e pensa, será que não garante? Mas, pessoal, a gente nunca ouviu falar nisso. Eu sempre costumo dizer, vocês assistiram 10 aulas iguais da Bia. Se nunca apareceu essa palavra, é provável que ela não exista no conteúdo. Então, não viaja, vou marcar essa porque eu acho que pode ser. Não entra nessa loucura, tá? Confia no conteúdo que vocês aprenderam. Letra B, destina-se a garantir à população negra a efetivação de igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais e coletivos, bem como o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Certo, né? Letra C, confere à população indígena o direito ao poder de voto secreto. Lembra que a população indígena não está aqui. Agora, para a gente fazer mais um puxadinho ali, puxadinho mesmo, né? Porque todo mundo que está aqui provavelmente não, com certeza vai ter o artigo 5º na prova, né? Todos os cargos, INSS, MP, todos os cargos têm artigo 5º. Voltando aqui para a gente ver a questão do nascimento e o registro gratuito, né, pessoal? O que eu tenho de gratuito lá no artigo 5º? Gratuito? Tá, cuidado. Isso. E aí lembra, para não esquecer, pessoal, que a gente paga para nascer e paga para morrer. Cuidado para não confundir, porque lá eles vão me dizer que eu vou ter 5 ações, né, que podem ser usadas como remédio constitucional. Habeas data é gratuito? Habeas corpus é gratuito? Sim, né? As outras eu vou ter que pagar. Ação popular eu vou ter que pagar? Exato. Eu só vou pagar se eu agir com má fé. Depois eles vão me dizer, pessoal, que certidões, no geral, elas são gratuitas, né? A gente costuma confundir, porque o que a gente tinha que pagar antigamente presencial, nos lugares? O xerox. Eu vou lá no foro tirar uma certidão de ficha corrida criminal. O cara me cobrava R$1. Ela não é gratuita, ele está me cobrando o valor do xerox, porque hoje eu posso pegar na internet tudo bonitinho. Certidões, no geral, são gratuitas, mas certidão de nascimento e de óbito, ela só é gratuita para comprovadamente pobres, tá? As pessoas que não têm condições. Para todo mundo tem que pagar para nascer e para morrer, tá?
Letra D, sanciona a reserva de vagas para a população parda nas escolas públicas e também no ensino privado. Nada a ver, né? Ficamos com a letra B de bola. Questão 9, FCC para soldado. Essa aqui eu achei legal porque eles fizeram uma ideia de, obviamente, vocês que estão aqui no Vigor já sabem, né? Os colegas decoraram, quem tiver na hora da prova não senta atrás do povo do Vigor que vai tomar medo. Mas, assim, para quem não decorou, isso é uma questão difícil até, né? Porque eles vão trazer conceitos parecidos, se tu não souber, o chute é, sei lá, 1/5 de chance, né? Mas a gente já sabe, história geral da África é o quê, pessoal? Aí eu já tiro. E obrigatório aonde? Público e privado. Fundamental e médio. Eu fico com qual, então? C. Obrigatório no fundamental, médio, público e privado. Questão 10. Essa aqui é legal a gente saber e eu vou fazer uma observação sobre ela. Quem é que está com estatuto aí em mãos? Ninguém? Digam que sim. Colega, tu não está com o estatuto aberto? Não. Alguém com o estatuto? Eu vou abrir aqui para vocês entenderem o que eu estou falando em relação a essa questão, tá? Lá no final, a partir do artigo 58, a gente vai ter um título que se chama Disposições Finais, né? E aí o artigo 58 dá uma introduzida, o artigo 59 fala em instrumentos que serão criados ali pelo Poder Executivo, e aí, a partir do artigo 60, ele me diz assim, ó, os artigos 3º e 4º da lei tal citam o Código Penal em alguns instrumentos. Aqui me dizem, o artigo tal, tal, da lei tal, passa a vigorar com a seguinte redação. E aí eles trazem, incorre na mesma pena quem por motivo de discriminação e raça, tarará, tarará, cometer tal coisa. Vocês viram que aqui eles estão fazendo referência a outra legislação, que seria, num desses casos, o Código Penal. Quando vocês forem fazer uma prova, por exemplo, que caia penal junto, principalmente para a galera da segurança pública, pode cobrar esse conteúdo? Pode. Cuidado, né? Eu não posso ter uma referência a uma outra lei que não esteja no meu edital. Para quem não for fazer uma prova que não caia, por exemplo, Código Penal, não vai fazer sentido, porque se cai uma questão dessa, a gente consegue anular. Mas se eu tiver as duas, pode cair? Pode cair. E aí aqui é importante a gente saber um pouquinho de crimes, tá? Crimes relacionados aí ao nosso estatuto. Questão 10, Polícia Penal ali de 2024. Eles nos trazem um conceito, né? Considera-se discriminação racial, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos ali e liberdades. Sobre essa proteção, assinale a alternativa correta. Vocês viram que nada a ver, né? Encheram linguiça com conceito e eles vão me perguntar coisas aqui relacionadas a crime, outras que nem têm a ver com esse conceito aí. Letra A. É assegurada assistência religiosa aos praticantes de religião de matriz africana, internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aqueles submetidos à pena privativa de liberdade. Certo, né? Certo por quê? Porque a gente já sabe, mas se não tivesse essas outras poderiam ser confusas. Olha o que me diz a letra B. Quem obstar, o que significa obstar?
causar óbice, travar, né? Travar a promoção funcional de alguém. Então, eu estou falando em função, geralmente ligada ali ao serviço público. Devidamente habilitado, obviamente, né? A promoção de alguém que esteja nesse direito, a qualquer cargo da administração direta ou indireta, por motivo de discriminação, raça, cor, etnia ou religião, ou procedência nacional, será penalizado na esfera penal ao pagamento de multa proporcional ao agravo. O que está errado aí, pessoal? Não, boa observação do colega. Pessoal, o que é inafiançável? O que é inafiançável? Injúria e racismo. Aqui eu vou ter outros crimes, tá? Eu vou ter outros crimes que não são injúria e racismo. Eles são crimes específicos. Por exemplo, esse é o crime de obstar promoção ao cargo. Esse aqui vai ser impedir a ascensão do funcionário. Então, cada crime diferente. Mas vocês concordam que aqui seria uma pena pequena, uma multa proporcional ao agravo? Sim, né? Então, aqui, a pena desse aqui é uma pena de reclusão. Sobre a questão, a alternativa C. No setor privado, a livre iniciativa permite que o empregador impeça a ascensão do empregado por motivo de discriminação de raça ou de cor. Não, né? Nem na iniciativa privada vai impedir a ascensão aí do funcionário por motivo de raça ou de cor, ele vai estar cometendo um crime também. Letra D. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende a comunicação à autoridade policial para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância. O que está errado? Não precisa da comunicação, o colega falou? O que mais? Para a gente entender aí, tá? Pessoal, a ideia não é bem essa que não precisa da comunicação, mas vamos pensar. A quem que eu tenho que comunicar para a abertura da ação penal? Quem é que abre uma ação penal no campo dessas ações públicas incondicionadas? O MP. Então, essa pegadinha está aqui, ó, não é a autoridade, porque a gente sabe que o titular da ação penal, o titular dessas ações é o Ministério Público, tá? Então, na legislação me traz essa informação que é a comunicação ao Ministério Público. Obviamente que eu também posso comunicar à autoridade policial, obviamente que o colega também falou uma alternativa correta, não precisa comunicar em muitos casos, mas para a abertura da ação penal, quem vai abrir é o MP, tá? Ficará sujeito a pena restritiva de liberdade quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprio ou dali de raça, de etnia para emprego, cujas atividades não justifiquem essas exigências. O que está errado aqui? Oi? Não, eu circulei um não para a gente fazer uma outra. Tá, mas se for, por exemplo, se for um crime aqui que seja mesmo não justificável, o que essa afirmação está dizendo? Perfeito, não é essa pena. Mas já circulei, pessoal, para a gente entender essa observação que o colega falou. Tem casos que, se justificar, ok, se justificar, eu não vou estar cometendo crime. Então, se aparecessem atividades que justifiquem essas exigências, ainda que tivesse outra informação aqui, tá certo, né? Olhem o que vai aparecer na legislação. Naqueles artigos que eu falei para vocês, ó, afirmativa A, inclusive as pessoas submetidas à pena privativa de liberdade. Então, todo mundo pode exercer o seu direito à livre liberdade religiosa. Letra B, olha o que eles vão me dizer, que o crime de impedir ou obstar, travar o processo de alguém
Devidamente habilitado, pessoal, e essas são as palavras. Para quem está estudando penal, sabe que o tipo penal é formado por palavras, por verbos que precisam estar ali. Obviamente, se a pessoa não for devidamente habilitado, está sendo crime, eu estou obstando porque ela não está qualificada. Aí não é. O crime é a pessoa estar devidamente habilitado e eu obstar ou impedir. Ascensão aqui a qualquer cargo, o acesso, né? E a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Então está errado lá porque eles nos falaram em multa administrativa ou qual era primeiro? Prestação de serviços, né? Alguma coisa assim. Vou voltar para ver qual era a afirmativa primeiro ali. Isso. Não, aqui. Discriminação de... Multa proporcional ao agravo. Ó. Então, não é multa, tá? O que a gente vai ter é reclusão de 2 a 5 anos. Porque isso é mais grave, né, pessoal? Pensar que a pessoa está habilitada e eu estou travando essa promoção em qualquer cargo aqui da administração direta ou indireta, inclusive nas concessionárias prestadoras de serviço público. No parágrafo único me diz, incorre na mesma pena, eu tenho uma equiparação. É um crime equiparado. Quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Então, o primeiro é impedir ali o obstar, e aqui é quem obstar. Artigo 24 me traz o direito à liberdade de consciência e de crença, livre exercício dos cultos de religião de matriz africana, inclusive com a competência de comunicação ao Ministério Público para a abertura de ação penal. Então, quem vai abrir ação penal vai ser o Ministério Público nesses casos de prática de intolerância religiosa. E aí, cuidado, pessoal, vocês lembram, é importante a gente ratificar isso, que o Ministério Público tem entrada em qualquer lugar, entrada livre, né? Por exemplo, para fiscalizar um presídio, ele pode entrar sem mandado, sem nada? O membro do Ministério Público? Esse cara pode. Ele pode, tá? Ele não precisa de aval, então ele tem toda essa segurança, por quê? Porque a gente já viu, essa ação é uma ação pública incondicionada à representação, não tem aquela história de, o senhor quer representar na delegacia, de tirar a queixa, porque é um crime que ofende toda a sociedade. Por isso que o Ministério Público é titular dessa ação, tá? Parágrafo 2º me diz que ficará sujeito às penas de multa e prestação de serviço à comunidade. Então, naquele nosso último caso ali, quem, de qualquer forma, incluindo atividade de promoção de igualdade racial, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento, exigir aspectos físicos ou aspectos de aparências próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não exijam essa justificativa, tá? Então, cuidado aqui também, porque precisa aparecer esse não, tá? Porque se for exigida, não é crime. Pensem aqui que nos crimes que a gente tem aqui, pessoal, em relação ao nosso estatuto, eu tenho que é impedir a promoção. Esse, por ser mais grave, é pena de reclusão de 2 a 5. Aqui, quando eu falo em anúncio, e vejam, eu estou falando em anúncio, forma de recrutamento, eu estou falando de empresas. Então, aqui o que ajuda? Quando eu for falar principalmente de uma empresa privada, aquela empresa que está fazendo anúncio, o que toca nela? Primeiro que ela pode ser uma pessoa jurídica, né? Eu posso prender a pessoa jurídica? Pessoa jurídica é uma figura, né? E, além disso, toca no bolso. Então, por isso aqui eu estou falando de uma pena diferenciada, tá? Pena de prestação de serviço à comunidade ou alguma coisa financeira, aquela coisa educacional. Eles estão tentando educar essas pessoas para que, na próxima forma de recrutamento e propagandas, enfim, de seleção, não tenha essa diferenciação, tá? Deixa eu ver se é isso. Eu acho que acabamos por hoje morrendo de calor, né? Pessoal,
Muito obrigada, e quero dizer para vocês que assim sigam firmes, esse é o caminho, tá? Sei que parece um papo meio de coaching, mas não, é o básico, é sentar, estudar, que o sonho de vocês vai ser realizado, tá?